Olá, a nossa aula é mais do que especial. A gente vai falar hoje da parte de construção de estruturas heterogêneas. Também na parte de manipulação de string, foi o que atormentou vocês durante todo o curso, né? Vocês estavam sempre solicitando questões que envolviam, em algum momento, a questão da manipulação de strings. E também iremos falar de projetos, no sentido de como a gente consegue, com base num problema mais complexo, a gente conseguir dividir o nosso problema em partes menores, facilitando exatamente assim a parte de resolução de um problema como um todo. Então, esses três tópicos são as aulas conceituais que estão escritas lá no nosso canal, exatamente de forma sequencial, como foi apresentado até aqui. Nesse caso, a gente vai falar basicamente o mesmo assunto que está contido nesses vídeos, porém de uma forma para sanar algumas dúvidas, por isso que é aula sob demanda. Então, nós iremos falar agora da parte de manipulação primeiro, para depois falar das estruturas e, por fim, o projeto. Bom, o que seria string dentro da linguagem C? A gente definiu string algumas outras vezes quando a gente se referia a um tipo que não é um tipo primitivo em C, também não é um tipo primitivo também em Java, vocês vão ver que não é um tipo primitivo, mas é possível, por exemplo, trabalhar em C string, só que nesse caso é um caso C especial. A gente usa um conjunto de caracteres, ou seja, uma palavra tem um conjunto de caracteres. Então, informado, você consegue, a partir de um conjunto de caracteres, formar uma palavra, óbvio. Enfim, foi redundante, mas enfim. A string consiste em uma cadeia de caracteres e um agregado de caracteres. Então, você vai terminar sempre com um caractere especial, que é o /0. É como se fosse, além da palavra, ele vier exatamente com esse /0, determinando exatamente o final da palavra. Além disso, a declaração em C, exatamente como já vimos durante as aulas passadas, que a gente coloca como tipo primitivo char, o nome da variável, o nome da string, e aqui delimitado através de colchetes com tamanho, designando a quantidade de caracteres que nós temos, ou seja, um vetor de caracteres com esse tamanho específico. Geralmente a gente coloca um tamanho muito grande para que a gente consiga suportar os problemas, por exemplo, o nome de uma pessoa, a gente coloca geralmente 30, 50 caracteres, que é o permitido para listar um nome completo, por exemplo, usando o método get. Bom, então, aqui eu tenho a string, a definição do que pode ser, e aí a gente vai ter umas principais manipulações dessas funções, que vocês vão precisar importar a biblioteca, incluir o include string.h. Essa biblioteca tem várias funções de manipulação de string, porque, em específico, foi criada essa biblioteca por conta da limitação da linguagem C na parte de manipulação de strings. Então, as principais funções que a gente viu também, a gente vai ver também durante as atividades de estudo, elas são específicas diretamente para resolver um determinado problema. Funções ou procedimentos, nesse caso, são chamadas de funções porque eu tenho um tipo de retorno, ou seja, ele pode retornar alguma coisa. Geralmente, vamos colocar uma palavra, ou o tamanho de uma palavra, ou um retorno como sendo 0 ou 1, como se fosse realmente um inteiro. Então, essas funções, elas têm exatamente um tipo de retorno. E elas têm um objetivo para resolver um determinado problema. Então, aqui, por exemplo, a função, para saber o número do tamanho da string, sem a questão do /0, que é exatamente para o final da palavra, ela tem exatamente retorna o tamanho dela através dessa função chamada strlen, que vem de length, né, que seria chamado de tamanho. E aí a gente usa strlen de x, ou seja, da variável x, que a gente quer exatamente delimitar ou contabilizar a questão do número de vezes, na verdade, que tem, né, de caracteres dessa palavra. A gente usou essa função para resolver um problema passado, das aulas passadas. Então, por isso que aquela questão precisava ser para essa atividade de estudo agora. Depois, nós temos também uma função que chama-se strcat, que ele vai concatenar duas strings. Ele vai concatenar a string x, ele concatena na string x a string y, sem alterar y. Então, ele só altera x. Vamos supor que a palavra x seja gato e y seja cachorro. Então, vou concatenar. O y permanece como sendo cachorro e o x como sendo exatamente gato, cachorro, por exemplo, certo? Então, você pode concatenar diretamente de x essa palavra, sem alterar o valor de y. O strcmp é uma função que ela retorna a diferença entre exatamente duas palavras. Ele vai retornar exatamente entre esses caracteres, e ele vai retornar o zero
nessa igualdade. A gente coloca, ela tem um retorno diferente, que ela vai ter exatamente como se fosse um retorno 0 ou 1, e 0 vai ser verdade e 1 vai ser falso. Então, a gente usou essa função em algum outro problema, acho que foi na atividade estudo 4, ou atividade estudo 3, que era a questão 8ª, que precisava dessa função. Tinha também essa outra função aqui, que é o strcpy, que ele copia uma string em outra, ou seja, ele copia, é diferente dessa, nesse caso, ele concatena, ele copia, na verdade, né? Então, ele copia o valor que está em y, copia y em x. Nesse caso, eu quero que é uma cópia desse valor de y, então ele copia, faz essa cópia de y em x. Então, a gente usa essa função. Tem também a função strlcpy, que armazena exatamente x e os n primeiros caracteres de y. Você percebe aqui que nós temos x, y e n, em que y é a palavra, x é o que vai ter exatamente os primeiros caracteres, vamos supor, a palavra algoritmo, por exemplo, diferencial de gato. Eu vou salvar aqui os primeiros caracteres, os primeiros n caracteres, vamos supor, eu quero salvar os 5 primeiros caracteres, então ele vai pegar exatamente as 5 primeiras palavras, as 5 primeiras letras da palavra algoritmo e vai salvar exatamente em x. Então, depende muito bem do problema, e assim, eu coloquei aqui algumas das principais operações que podem ser feitas, mas não significa dizer que está se limitado apenas a elas. Pode ser que existem outras funções que não estão listadas aqui, certo? Então, a gente vai, obviamente, não está para memorizar todas, obviamente, mas aí quando você for fazer o exercício, você pode consultar essa tabela. Bom, aí aqui em seguida nós temos aquelas duas funções que eu acho que a gente estava matutando também, que era o strl, eu lembrava do up, né, que seria para transformar em maiúsculo, mas não tinha lembrado que seria essa aqui para o low, nesse caso para minúsculo, que é o strlwr. Então, isso aqui retorna, por exemplo, as palavras, os caracteres que eu tivesse digitado para tudo em minúsculo, e o outro seria para tudo maiúsculo, ou seja, caixa alta. Temos também uma função chamada str, que ele retorna, nesse caso aqui, ele verifica se y é uma subcadeia de x, ou seja, vai verificar se existe uma subcadeia pertencente, nesse caso, se é uma subcadeia de x. Por exemplo, vamos supor que a palavra de x seja tradução, e aí o y seria ação, por exemplo. Ação, por exemplo, não sei se... acho que seria só o são, mas o C cedilha, o A, o tio. Ou seja, esse é uma substring que está dentro da cadeia maior, que seria tradução, por exemplo, certo? Então, eu consigo verificar. Então, ele retorna o verdadeiro ou falso, nesse caso aqui, como se fosse 0 ou 1. Aí tem que saber como é que seria o tipo de retorno, se vai ser 0 ou 1 aqui para verdadeiro. Aí você pode fazer testar a lógica, né? Bom, aqui também tem essas outras funções, que é o atoy, que converte um x para inteiro. Então, você pega um conjunto de caracteres, que nesse caso ele comporta também cerca de números. Vamos supor que ele recebe exatamente a matrícula. A matrícula está lá especificada como sendo um conjunto de caracteres. Eu posso digitar letras e números. Números vão ser caracteres. E a gente converte o caractere para inteiro, ou seja, a matrícula que está lá digitada com números vai estar convertido para inteiro. A gente usa esse atoy. E o atol, ele converte x para long, o atof do x para float, e temos também as outras funções aqui que a gente já usou também durante as aulas, que é o gets, que ele armazena exatamente a quantidade de caracteres, mesmo que você tenha digitado o espaço, ele continua lendo, ele só vai parar de ler quando você clica a tecla Enter. E o puts não é tão muito usado, mas ele imprime uma string de cada vez. Eu não sei, nunca vi uma aplicação do puts, mas tem aqui a definição do que seria imprime uma string de cada vez. Aí talvez uma palavra que tenha exatamente o fato de, vamos supor, o meu nome completo é composto de 3 nomes, e aí talvez eu conseguiria imprimir um nome por vez. Não sei se é isso que está se referindo aqui. Eu nunca usei essa função. A gente pode ver de acordo com a aplicação depois, futuramente. Bom, aí aqui seria exatamente essas principais funções. A gente vai lá para o Visual Code praticar algumas dessas.
Só um minutinho. Uma janela aqui. Bom, eu vou aqui na aula sobre demanda 10, desculpa. Vou criar um arquivo chamado manipulação de string. .c. E a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, utilizando essas bibliotecas. Aqui, nesse caso, como vou precisar, antes de tudo, incluir a biblioteca stdio, que é uma biblioteca dentro da série de dados. Também vou incluir a biblioteca da string, para manipular aquelas funções. Bom, aí aqui eu vou ter string.h. E aí eu vou colocar aqui o programa principal e incluir o retorno aqui como sendo o 0. Bom, então tem uma estrutura básica do programa e a gente vai fazer aqui algumas manipulações. Então eu vou ler o nome de uma pessoa, por exemplo, nome. Vou colocar aqui, definir um tamanho, como sendo 30 caracteres. Então, vou definir um tamanho aqui do nome para 30 caracteres, certo? Vou pedir para fornecer a informação, informe o nome da pessoa. Vou salvar isso aqui dentro através de um scanf. Eu vou fazer o tratamento com scanf, depois eu vou fazer com gets. Aqui, como é um string, então, %s, e retorno esse nome, nesse caso. E eu vou imprimir esse nome. Então, o nome formado é %s, e aí eu retorno o nome, dessa forma. Óbvio que eu vou dar um barra in aqui e também um barra in aqui. E agora eu vou executá-lo. Bom, então, eu vou pedir para informar o nome da pessoa. João. Vou colocar 5 caracteres especiais. João Almeida Dantas. Estou inventando aqui o nome. Se tiver algum João Almeida Dantas vendo esse vídeo, comenta aí o vídeo nesse caso, né? Aí, olha só, eu digitei o nome completo de João, só que nesse caso ele retornou só o nome João. Por quê? Porque eu estou usando o scanf, que está dentro da biblioteca da stdio, porém, aqui nesse caso, a gente só usa o scanf para a gente digitar somente alguma palavra curta, ou números ou letras, né? Nesse caso, números que eu falo qualquer tipo de número, inteiro ou booleano, ou float, né? Então, aqui nesse caso, por mais que eu queira exatamente retornar o nome da pessoa, ele só retorna o primeiro nome, porque ele só vai salvar, quando você digita a questão do espaço, ele já não lê mais nada. Então, para resolver esse problema, a gente usa o gets. Então, não precisa tratar isso aqui, porque é uma função, né? Nesse caso, ele acessa diretamente esse nome. Então, ele salva isso aqui no nome da pessoa. Então, eu vou colocar o mesmo nome da pessoa. E agora, em seguida, ele informou novamente o nome da pessoa, certo? Você percebe que resolve o problema com a função gets. Então, a partir de agora, se precisar um problema assim, você vai usar o gets. Ok. Vamos agora fazer com que esse nome fique com caixa alta e também depois com caixa baixa. Seria exatamente trabalhar com maiúsculo e minúsculo. Aí, para isso, a gente precisa usar as bibliotecas, nesse caso, as funções, desculpa. Qual seriam as funções que poderíamos trabalhar aqui? A gente tem a função que retorna tudo maiúsculo e retorna tudo minúsculo. Então, para isso, eu vou pegar o nome da pessoa informado e, em seguida, vou imprimir esse nome de duas formas. Nome em maiúsculo, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, certo? Nome em maiúsculo. Nome em minúsculo. Bom, e aí, nesse caso, eu vou retornar isso aqui dentro das funções. Eu não sei se eu consigo, dentro de uma função, chamar outra função. Aqui, porque o printf é uma função. Eu vou colocar aqui direto para não precisar criar uma variável. Eu vou usar a função para retornar tudo em maiúsculo, a str. O fato de você incluir a biblioteca string já me retorna também uma possibilidade de funções. Então, str, lá é o rupr, que retorna como se fosse a string com nome maiúsculo.
todo em maiúsculo. E o outro seria também algo assim, só que nesse caso o nome da função para minúsculo seria str, eu nunca decoro, LWR, essa função que seria exatamente para retornar o nome minúsculo. Então, por exemplo, aqui eu vou retornar exatamente essas informações. Então, eu vou colocar aqui o meu nome, certo? Lucélio Soares dos Santos. Então, ele retorna aqui o meu nome completo, por conta da função gets, e por conta da função gets a gente consegue acessar todo o nome agora completo, e aí ele deixou tudo em letra maiúscula, e a outra deixou tudo em letra minúscula. Vou também contabilizar o número de caracteres que tem no meu nome. Então, vou fornecer aqui outra informação, por exemplo, este nome possui por cento de caracteres. Então, para calcular o número de caracteres, a gente usa o strlen. Dessa forma, a gente retorna a quantidade de caracteres. Aí eu vou ficar toda vez frescando aqui, né? Mas, enfim. Então, ele retornou 25 caracteres. Então, se você for contar o quanto de caracteres nós temos, tem 7 aqui, não sei se ele conta o espaço, né? Deixa eu ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí 23, 24, 25. Ele conta realmente os espaços que tem entre os números, entre os nomes, nesse caso. Bom, deixa eu ver qual outra função que a gente pode aplicar aqui. Eu posso criar uma cópia. Eu vou criar uma cópia. Tá, pode ser. Não, mas aí, assim, aqui são algumas funções, né, que a gente pode trabalhar. Né? Também não dá para fazer tudo. Bom, acho que talvez essas aqui são as principais. Eu posso também verificar se o meu nome é igual ao nome digitado, por exemplo. Se, por exemplo, o nome que eu digitei, aplicando a função str. Professor, por que tu não faz assim uma função que ele conta o número de espaços e subtrai pelo total de itens já? Que aí vem 25, ele vai subtrair o número de espaços. Aí conta só o nome. Pode ser. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos primeiro fazer isso aqui. Pegar exatamente... nesse caso, eu estava pensando em ver se ele ficasse realmente o número que eu estou digitando é o que eu estou colocando na lógica aqui. Ou seja, se existe o strcpm, CMP, exatamente esse. Se o nome que eu estou digitando aqui é igual a o meu nome, por exemplo, esse aqui for igual, acho que é igual a 0, né, que é verdade, ele vai dizer que, mandar mensagem aqui que o nome existe. Usuário, seja bem-vindo, vou botar aqui, seja bem-vindo. Como se fosse um sistema, né, por exemplo. Seja bem-vindo. Bom, aí aqui eu acho que antes disso, porque eu forneci o nome da pessoa, aí eu acho que seria interessante colocar aqui, porque eu coloquei exatamente com caracteres, como eu iria digitar no computador, por exemplo, certo? Então, eu vou taxar a lógica aqui, e depois eu faço o que Gustavo sugeriu. Então, se eu digitar isso aqui igual, deu certo, né? Então, se eu digitasse o nome errado, ele iria mandar uma mensagem, ele não ia fazer nada nesse caso, né? Então, vou colocar aqui, tá? O povo erra com o meu nome com U, né? Coloca O, geralmente. Josélio. Pronto, aí aqui ele não mandou nenhuma mensagem porque realmente ele não entrou nessa estrutura aí, ele não mandou a mensagem seja bem-vindo. Então, realmente funciona exatamente para comparar essas funções, nesse caso, comparar caracteres, né? Strings, desculpa.
Bom, o que ele tinha sugerido é somar, aqui nesse caso a gente já sabe a quantidade de letras que nós temos. Para eu percorrer, exatamente, eu teria que percorrer cada estrutura, e se tivesse igual a vazio, ele contabilizava exatamente a quantidade de vezes que iria aparecer vazio e subtrair exatamente do valor que nós temos do tamanho. Então, como aqui eu tenho exatamente isso aqui, como tem, a gente sabe a resposta, que é 25, no exemplo que eu dei, no meu nome, tem 3 espaços, então, 3 não, tem 3 espaços, então seria 25 menos 3, que daria 22, né? Falta oxigênio no cérebro. Bom, aqui eu vou contabilizar, depois que conto, antes de contar, de mandar essa mensagem, no meu nome não tem 25 caracteres, tem 23, não, 22, né, nesse caso. Aí, para evitar isso, eu posso fazer duas formas isso. Eu posso pegar exatamente nome por vez, nesse caso, como acontece nos formulários, e concatenar tudo. Mas eu posso também verificar cada posição. Por exemplo, se o nome na posição I, aí eu teria que ter esse meu I, né? Nesse caso, eu teria que ter uma estrutura for aqui. Professor, acho que tem uma estrutura que ele vê se é espaço ou não. Alguma das estruturas de string. Alguma função de string que verifique se tem Acho que espaço? tem. Pois eu não sei não, diz aí qual é. Sei lá, eu tava pesquisando, eu vi uma que parecia que ela fazia isso. Ela contabilizava o número de espaços. E aí eu pensei, se fizer assim, você só vê o número de dígitos e subtrair pelo número de espaços. Só que Dê usando uma a função. pesquisada aí, que eu vou tentar ver dessa forma. Caso não seja, a gente vai usar a função do left-length, né, nesse caso. Eu vou pegar exatamente assim, olha só. Nesse caso assim dá certo. Menor do que isso aqui. E esse meu i incrementa em mais. Então, ele começa em 0 e vai incrementando até... Eu vou comparar caractere por caractere. Então, se a posição do nome na posição i for igual... Não sei se consegue... No caso, se for igual a vazio, então acho que talvez não retorne. Não, a gente viu que para manipulação de caracteres, a gente tem exatamente apenas algo assim, né? Se for igual a um espaço vazio, eu vou criar um contador aqui de caracteres. Conte, esse conte, ele vai iniciar em 0, e esse conte aqui conta mais, né? Então, conte mais. Então, a gente vai contabilizar aqui se tiver um espaço em branco. Eu acho que vai dar certo. E aí, depois, eu vou subtrair esse aqui com o conte. Aí tem que retomar 23. Vamos lá, ver se dá certo. Ele retornou 22, desculpa. Realmente, deu certo isso aqui, mas se tiver uma função que faz exatamente essa lógica, aí vocês podem me avisar depois, certo? Ou comenta aí no vídeo. Enfim. Olha só, então a gente já fez aqui boas partes das funções, com base na demanda que vai surgindo, né? Então vocês podem usar aquelas outras que estão na tabela. Talvez tenha outras que não foram listadas aqui. Bom, então eu vou lá para a aula. Bom, uma vez que a gente consegue entender as questões de manipulação de string, depende muito bem do problema. Então, o leque de conhecimento que vocês vão ampliar a partir do momento que surgem as necessidades. Ou seja, a partir do momento que pede alguma coisa que não é do seu, por exemplo, do seu conhecimento, aí dá para pesquisar, ver se realmente existe uma função, ou até mesmo criar uma lógica, por exemplo, como o aluno Gustavo perguntou, se teria exatamente essa função. Então, como eu não sabia de cabeça essa função, eu fiz exatamente da forma da lógica, utilizando os conhecimentos que a gente já tem. Então, é possível a gente resolver o problema sem nem precisamente usar essas funções. É possível. Bom, então, a gente vai falar agora de outro conceito importante, que é a questão das estruturas. A gente viu nas aulas passadas vetores e matrizes que são arranjos conhecidos como unidimensionais e multidimensionais.
Esses arranjos, eles são homogêneos, ou seja, eles trabalham com a mesma estrutura de dados, ou seja, o mesmo tipo. Ou seja, no vetor eu vou ter somente vetores de inteiros, ou uma matriz com inteiros, ou uma matriz de caracteres, ou um vetor de caracteres, ou até mesmo um vetor de float e também só uma matriz de float. Em algumas situações, eu preciso além de apenas um tipo, eu posso trabalhar com outros tipos. Por exemplo, uma estrutura que permite carregar diversas informações, ou seja, pode ser de diferentes tipos. Ele possibilita gerar novos tipos de dados e além dos definidos pelas linguagens de programação. A sintaxe da declaração da estrutura você usa através desse tipo de sintaxe na linguagem C, usando a palavra reservada struct. Struct é estrutura. O nome da estrutura você vai batizar com base na variação, na identificação, né, nesse caso, o uso das regras dos identificadores. Então, vai ser a mesma lógica que aplicada. E aí eu vou ter delimitado através de chaves todos os tipos que são possíveis e colocado lá no final ponto e vírgula. Esse aqui é a sintaxe. Então, o que tem aqui dentro entre chaves? São os tipos de dados, ou seja, pode ser inteiros, floats, char e um tipo de estrutura. Então, o Jude vai permitir criar agora estruturas dessa forma. Um exemplo prático disso é aqueles formulários, por exemplo, de produtos, onde eu tenho a descrição do produto, o código do produto, o preço e o saldo. Então, eu tenho vários tipos de dados aqui. Então, eu crio uma estrutura que é chamado produto. Então, struct produto, ele tem o int código, o char descrição, float preço e int saldo. Então, isso aqui não teria como representar de uma forma usando as estruturas que a gente viu, que é os vetores e as matrizes. Não dá para resolver. Então, só resolve através de uma estrutura. Então, a gente cria exatamente um struct que tem exatamente essas características, como eu falei, tipo, vários tipos de dados. Na prática, isso pode ser um pouco, assim, nesse caso você pode achar, mas é possível fazer isso? Então, a gente vai ver aqui agora um exemplo de como a gente consegue manipular uma estrutura como essa. Eu vou abrir o Visual Code para mostrar isso na prática. Bom, peraí, deixa eu só compartilhar aqui uma tela. Uma tela não, a janela. Bom, então eu vou compartilhar novamente o código, eu vou criar aqui um outro código que vai ser estrutura. Professor, no caso daquela estrutura, eu estava pesquisando aqui, o caso que eu vi era isSpace que eu tinha visto, não era uma função de string, não. Isso está dentro da linguagem C? Porque não tem como você colocar lá isDigit, isAlpha, alguma coisa? Sim. Aí tem um aqui que é isLower, isPrint, isSpace aqui, ó. ISS Space. IsSpace, que aí verifica se o caractere é um espaço em branco. Certo. Coloca aí no comentário, no chat, eu posso pegar depois, a gente volta para aí depois, certo? Bom, olha só, aqui temos a estrutura, a gente vai definir aquela estrutura lá como foi definida, né? A gente vai só incluir aqui a biblioteca, a gente vai fazer um programa simples, ele vai incluir a biblioteca stdio, a estrutura do programa principal, com seu retorno. Dessa forma. Bom, então aqui, por exemplo, as estruturas, elas são definidas fora do programa principal, permitindo assim que você tenha esse acesso direto à estrutura, e aí a gente pode trabalhar isso dentro do programa. É como se fosse definir um tipo um tipo de dado dentro da linguagem. Assim, parece um pouco muito liberto essa ideia, mas realmente essa é o princípio das estruturas. Então, deve salientar que as estruturas, novamente, a gente trabalha com a questão da possibilidade de ter vários tipos de dados. Ou seja, eu posso ter inteiros, floats, char, um conjunto de caracteres, formando uma string e assim por diante. Então, dá para trabalhar muita coisa e os problemas agora podem ser resolvidos utilizando esse artefato.
A principal vantagem dela é exatamente essa, como eu acabei de citar, mas existem outras características que vai além disso. A gente pode também criar até mesmo estruturas do tipo heterogêneas, mas nesse caso não somente de uma forma homogênea, nesse caso unidimensional, mas também podemos trabalhar com estruturas multidimensionais. Vamos supor uma lista de produtos, conforme a descrição, né? Descrição, preço, enfim. A gente pode listar isso e acessar diretamente na posição da memória temporariamente. Bom, aqui, nesse caso, a gente vai trabalhar com um princípio apenas básico de estrutura, para apresentar como é que seria isso dentro do programa da linguagem C, mas a ideia principal em si é que vocês consigam, a partir de agora, abstrair um pouco as situações, porque isso aqui vai envolver mais de um conhecimento, tipo, mais de um tipo de visão de estrutura. Eles criam exatamente essa questão dos campos, né, dos problemas do mundo real, e reforça exatamente esses conteúdos utilizando a sintaxe. Então, essa sintaxe, ela vai ampliar o conhecimento que vocês têm de resolver problemas, tá bem? Bom, então, vamos lá. Só um minutinho. Eu vou, a partir de agora, fazer um exemplo, a gente vai mostrar o exemplo da descrição que eu mostrei no slide, e vocês vão conseguir observar como seria essa estrutura, certo? Então, vamos lá. Eu vou criar essa estrutura fora do programa principal, para que eu consiga exatamente acessar ela em qualquer outra parte da função principal ou qualquer outro procedimento que a gente vai fazer. Aí vocês tentam entender isso aqui como se fosse um desvio de fluxo, ou seja, uma subrotina, que a gente vai exatamente fazer isso como se fosse uma criação de um tipo, certo? Então, eu vou definir aqui o tipo chamado struct produto. Olha só, quando eu coloco struct, já mostra uma estrutura do que seria exatamente o struct, né? Aqui no Visual Code. Só que nesse caso, o nome dessa estrutura vai ser exatamente produto. Então, aqui ele coloca data como se fosse exatamente os dados que a gente vai ter que colocar e especificar. E aí a gente viu que lá no exemplo, ele colocou int código, também especificou lá exatamente char descrição, então é um conjunto de descrição com tamanho de 50. Além de tudo, eu vou precisar também colocar um float preço. E também nós iremos para o int saldo, que seria exatamente o saldo do produto. Então, tem exatamente esse tipo de estrutura, e eu posso trabalhar com essa estrutura dentro do programa principal. Como é que seria exatamente isso? Eu vou criar um programa que ele me dá exatamente a opção, por exemplo, de cadastrar um produto, certo? Então, olha só. Nesse caso aqui, como aqui eu tenho a estrutura produto, que tem exatamente todos esses dados de forma multivalorada, né? Você percebe que existe, além de um tipo, nesse caso é mais de um tipo, então você consegue trabalhar com a mesma estrutura. Então, ao invés de declarar várias variáveis, ou até mesmo trabalhar com o conceito de vetores, a gente usa apenas uma declaração de uma variável, que seria exatamente a variável chamada, aqui nesse caso, a variável de ficha, e essa ficha é do tipo produto, dessa forma. Ficha é do tipo produto. Aqui vai dar um erro, porque eu tenho que usar a palavra reservada struct. Ou seja, ficha é do tipo struct produto. A outra definição que a gente viu que era o quê? Quando a gente fosse definir isso, seria o quê? A gente colocava, por exemplo, int dado. Perceba, olha só, o que está em azul é o nome da variável. E o que está em azul mais escuro é o tipo da variável. Ou seja, aqui nesse caso aqui é um tipo de estrutura de produto. Nesse caso, struct produto, que foi criado justamente aqui, no programa. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, certo? Então, aqui eu vou pedir para digitar o código do produto. Vou pedir também para digitar. Professor, essa ficha aí é o que eu não entendi? Na verdade, ele mostra, por exemplo, lá no exemplo, uma estrutura de cadastro que tem código, descrição, preço e saldo. Isso aí por exemplo, o produto tem exatamente essas informações. A gente está programando ele de uma forma estruturada, definindo através da definição da estrutura, que a gente pode
definir o tipo dentro do programa, de um programa em C. Então, a gente colocou struct produto, e a gente definiu a estrutura produto como sendo código, uma descrição, um preço e um saldo. E aí eu vou colocar aqui um programa que faça exatamente a manipulação dessa variável que a gente criou como ficha. Ficha é do tipo produto, struct produto. Ficou claro? Tem que ser só o nome ficha ou pode ser qualquer outro nome? Pode ser Acho que qualquer outro nome. compreendi. Pode ser É como se qualquer outro fosse a nome. variável, né? Isso, é como se fosse criar uma variável dentro da linguagem, certo? Só que nesse caso, ele não é uma variável propriamente dita, ele é uma estrutura que inclui exatamente código, descrição, preço e saldo, que tem os seus tipos primitivos, int, char, float, por exemplo, certo? Então, ele pede para digitar o código. Professor. A gente pode usar a estrutura, por exemplo, printf, %d ficha, ou dar um print na ficha inteira, que ele já dá o print todos a estrutura. Eu vou mostrar como é que seria essa impressão, certo? Só tem um pouquinho de paciência, só para eu terminar o pensamento, aí vocês, depois, talvez, quando terminar de explicar, talvez fica mais claro o que eu vou explicar, o que vocês, as dúvidas nesse caso, algumas dúvidas podem ser sanadas durante a explicação, certo? Qualquer coisa a gente pode continuar depois, certo? Olha só. Digita o código do produto, eu só estou perguntando aqui as informações que eu poderia manipular. Por exemplo, se eu fosse fazer esse programa, sem tipo de estrutura, daria para resolver. Porém, eu estou amarrando tudo isso aí em apenas um tipo de estrutura, porque eu estou trabalhando com um conjunto de dados, de características que esse produto tem. Por exemplo, um produto tem o quê? Tem código, descrição, preço e saldo. Isso envolve o conceito de abstração, que é o conceito que vocês precisam entender o que é que a gente tem no produto. Tem mais coisas. Por exemplo, o produto pode ter data de validade, pode ter também o lote que ele vai estar vindo, né, por exemplo, a fornecedora. Eu estou abstraindo, estou tirando essas características e focando apenas no que é essencial para esse momento. Ok, então usei o conceito de abstração. Porém, em C eu consigo organizar, catalogar mais de um tipo de dado de uma forma que eu consiga trabalhar com apenas uma única estrutura, evitando, assim, uma sobrecarga de vetores ou matrizes da estrutura, e eu consigo agrupar isso aqui de uma forma sequencial na memória. Por exemplo, se eu fosse criar aqui, digitar o código do produto, eu poderia criar o código, a descrição, o preço e o saldo. Isso tudo aqui poderia ser declarado dentro do programa principal, como se fossem variáveis qualquer. Essas variáveis que eu criei aqui, int código, char, descrição, float, preço e int saldo. E eu poderia pedir a informação de cada uma dessas coisas e armazenar diretamente nessas variáveis. Porém, a gente pode armazenar isso aí diretamente na estrutura. Olha só. Digite o código do produto. Eu vou pedir também para digitar a descrição do produto. Vou pedir também para digitar o preço do produto e o saldo. Bom, olha só, aqui nesse caso são informações que a gente poderia pedir diretamente para o usuário. Em seguida, a gente pode especificar o local que a gente vai armazenar. Então, aqui nós iremos salvar cada um, respectivamente, em cada uma dessas posições. Para acessar essa estrutura, olha só, perceba o que vai acontecer. Eu vou usar aqui o scanf, para salvar o código do produto, salvar isso aqui como sendo inteiro, conteúdo da mesma forma, o tratamento, porque esse aqui é um inteiro. Vou salvar isso aqui diretamente na variável. Como é que a gente acessa diretamente esse código? A gente acessa através da ficha que foi criada, ficha.código, dessa forma. Ou seja, ficha é o tipo de estrutura que a gente criou. O dado que a gente quer acessar é o código. Então, ficha.código. Mais um exemplo. Nesse caso aqui, eu vou pedir para salvar a informação da descrição do produto. A descrição é do tipo S, que é string. Salvo isso aqui em ficha.descrição. Automaticamente já aparece aqui a opção, né, nesse caso. Em seguida, vou digitar a outra informação. Nesse caso aqui, eu preciso salvar através desse memória, né? Então, eu vou colocar aqui o e-comercial. Então, o e-comercial aqui e o e-comercial aqui. Bom, a outra é a descrição do produto. Vou usar aqui também o scanf.
e vai armazenar isso aqui como sendo float. Salva isso aqui em e-comercial ficha, mas pode ser qualquer outro nome, ponto preço. Em seguida, o saldo. Salva essa informação através do scanf, trata isso aqui para inteiro, e salva essa informação através do e-comercial ficha, ponto saldo. Dessa forma. Então, isso aqui já, se vocês tiverem dificuldade nisso aqui, é realmente, nesse caso, na verdade, como posso dizer, é esperado, na verdade, porque a gente está usando aqui o conceito de abstração, que não é uma habilidade tão fácil assim que as pessoas de adquirir. O conceito assim envolve porque a gente tem que abstrair o mundo real para tentar resolver o problema, o que é essencial naquele momento. Por exemplo, tem várias características, atributos que o produto pode ter, porém só especifiquei código, descrição, preço e saldo. Eu organizei isso aqui dentro de uma estrutura, que é uma forma que tem na linguagem C, que eu crio um tipo, como se fosse criar um tipo de variável para ser trabalhada, manipulada dentro dos programas. Só que nesse caso não é uma variável como qualquer outra, é uma variável estrutura, então uma variável struct. Então, struct produto, que vai me dar exatamente o tipo, o código, a descrição, o preço e o saldo com seus tipos primitivos. Em seguida, nós conseguimos perceber que a partir dessa estrutura a gente consegue acessar diretamente essa ficha, nesse caso, nesse exemplo a gente colocou ficha do tipo struct produto, e salvar essas informações diretamente nessas características que a gente colocou aqui. Eu vou só exibir para a gente conseguir captar essa informação através do método de retorno, né? Nesse caso, seria para retornar essas informações. Então, eu vou colocar aqui um print para dizer o código, %S, não %D, e eu retorno como se fosse ficha.código. Dessa forma. Não, é ficha.código. Em sequência, vou dar um /n aqui. E eu vou usar essa mesma estrutura para os demais. Então, código. Nesse caso, descrição. Então, código, descrição, e também nós temos também o preço e o saldo. E aí, nesse caso, a estrutura está dessa forma lá, como viu lá no formulário, só que nesse caso aqui o código é do tipo inteiro, a descrição é do tipo string, o carro do som agora, né? O F, que seria float, e também nós temos aqui o D, que seria exatamente o tratamento para inteiro, para o saldo. Então, ficha.saldo. Aqui o preço seria ficha.preço. E o outro seria ficha.descrição. Aí eu consigo retornar essas informações dessa forma, certo? Eu vou só rodar aqui para vocês verem exatamente a estrutura funcionando. Bom, então, eu vou pedir para digitar o código do produto, 001. Para só uma aqui, né? Porque ele vai retornar no formato string, inteiro. Aí digita o código, a descrição do produto, arroz. Enfim, o preço, vamos colocar que seja R$ 4,50. E o saldo do produto, vamos supor que esteja no estoque 1000 produtos. Ele retornou exatamente o código, a descrição do produto. O preço, ele viu exatamente com, a gente precisa tratar, né, para 2 casas decimais, e o saldo como sendo 1000. Então, a gente consegue, a partir de agora, trabalhar de uma forma mais inteligente, né, se for pensar na forma de estrutura, porque ele amplia esse leque de conhecimento que vocês vão ter para resolver problemas. Isso vai ser pertinente até um gancho para o próximo tópico da nossa aula, que seria a parte de projetos. E foi interessante falar dessa forma, dessa estrutura, para permitir que eu tenha exatamente essa forma de representação do mundo real de forma mais fácil. Daqui a pouco eu posso retornar a essa estrutura para a gente sanar algumas dúvidas. É comum que seja um pouco de estranhar agora, mas vocês vão conseguir captar mais informações quando eu vou dar mais exemplos. Vamos para mais uma parte.
A gente vai falar agora de projetos, a gente vai fazer exatamente esse projeto, resolver esse problema, utilizando já o conhecimento que a gente tem de linguagem de programação 1, na linguagem C, e resolvendo dessa forma, utilizando também a parte de estrutura. A gente vai cadastrar os livros. Nesse caso, o programa vai cadastrar livros, imprimir informações dos livros, pesquisar livros por código, ordenar livros por ano e sair do programa. Ou seja, são várias funcionalidades que vão ser feitas aqui. E perceba que o que tem exatamente é elaborar um cadastro com 20 livros. Obviamente, a gente não vai cadastrar 20 para testar, a gente vai cadastrar com 3, depois só faz alterar a variável tamanho para 20. Contendo exatamente as seguintes informações: código, título, autor, área, ano e editora. Esse problema que não daria para ser resolvido facilmente utilizando os comandos mais básicos que a gente tem. Precisa usar a estrutura, porque eu vou agrupar código, título, autor, área, ano e editora, são características de apenas uma informação, que é o quê? Livro. Então, livro é um objeto que tem informações como código, título, autor, área, ano e editora. Vai definir uma estrutura para esse tipo e a gente vai voltar lá para o programa, certo? A gente vai lá para o Visual Code, eu vou copiar esse problema e a gente vai resolver isso em partes. E a gente finaliza a nossa aula daqui a pouco, certo? Bom, então eu vou abrir novamente o Visual Code para a gente resolver esse problema. E aí vocês vão ampliar o leque de vocês sobre a forma de estrutura, certo? Então eu vou criar aqui um projeto. Projeto.c. A gente vai resolver esse problema. Então, tá aqui o problema. Eu copiei e colei lá. E a gente vai desenvolver esse problema agora, certo? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui a estrutura básica do programa, include trial, increment, o retorno igual a 0. Bom, então aqui a gente já sabe que vai ser preciso fazer alguma outra coisa. A gente vai usar aqui o metabolha, vai usar a método busca sequencial, vai imprimir informações de livros, cadastrar livros e sair do programa. A gente vai usar aqui também até mesmo um switch, né? Então, a gente vai usar todos os conhecimentos que a gente tem de linguagem de programação. Aí a pergunta, qual o conhecimento que eu tenho? Espero que vocês tenham bastante, que as aulas estejam ajudando vocês a avançar na programação. Espero eu. Bom, então aqui eu vou resolver esse problema com vocês. E aí eu vou definir logo de cara a estrutura, né, do livro que a gente tem exatamente aqui, que é o código, título, autor, área, ano e editora. Eu vou definir essa estrutura fora do programa principal. Então, struct, automaticamente já vai gerar o código aqui automático por conta da definição que a gente colocou aqui, né, nesse caso, usando o Visual Code. E aí você vai aqui colocar o nome da estrutura, pode ser qualquer nome, mas fica mais intuitivo chamar a estrutura do nome do objeto que tem essas características. Livro tem uma característica de quê? Quais são os dados que nós temos do livro? Um código. Eu posso também aqui definir um código como sendo um conjunto de caracteres também, certo? Porque aí ele vai vir com o código propriamente com letras e números. Então, vou definir aqui um tamanho como sendo um código com 10 letras, 10 dígitos. Então, char um código, dessa forma. Nós precisamos também colocar informações como título, autor, área. Então, essas informações são do tipo string. Então, char título. O título eu vou colocar 50. O autor eu vou colocar 30. Então, autor, 30. A área também vou colocar como char. Eu vou definir como tamanho aqui, talvez 20, não sei. E a editora também, o ano, nesse caso vai ser do tipo int. Ô, Juscelio, essa área seria o quê? Se é ficção científica, comédia, essas coisas. A editora. Bom, então, talvez a editora tenha 20 também, no máximo. Então, aqui tem uma estrutura definida. Então, perceba que eu estou começando a programar de forma, já vendo alguns princípios de abstração que vão ser essenciais também para a linguagem de programação 2, certo? Bom, então, aqui tem exatamente essa estrutura. Bom,
Aí, o que é que vai ter? Essa biblioteca, ela vai ter exatamente 20 livros. Só tem 20 livros, mas enfim. Vou definir como tamanho aqui, certo? Então, define tamanho 20. Só que nesse caso a gente vai trabalhar com 5, certo? Só pra gente... 5 não, acho que 3, tá bom. Porque são muitas informações. Mas é só trocar esse número depois. Então, a gente tem aqui, a gente vai criar dentro do programa principal, a gente consegue construir vetores de estruturas. Como assim? Eu vou criar aqui uma variável chamada de ficha, mas eu posso também chamar de biblioteca, enfim. Mas eu vou colocar ficha porque por conta de ser poucas letras, né? Então, você percebe que isso aqui é uma estrutura de uma ficha, né? Então, struct livro ficha, ou seja, ficha é do tipo estrutura ficha é do tipo estrutura livro. Porém, a forma como fiz aqui é apenas uma ficha, ou seja, apenas um livro. Para fazer com que ele funcione para todos, eu vou colocar um vetor de fichas. E aí eu vou colocar aqui com base no tamanho definido lá em cima. Ou seja, 3 ou pode ser 20 nesse caso, por exemplo. Bom, então eu vou precisar dessa estrutura para fazer a manipulação. Eu poderia ampliar aqui o conhecimento de vocês com a parte já que a gente vai ver futuramente, mas eu vou deixar o programa mais, como posso dizer, poluído, mas não quer dizer que seja uma prática ruim. É só a questão da situação que a gente não viu ainda procedimentos e funções, certo? Então, eu vou, nesse caso, ele vai pedir essas informações, certo? Eu vou usar um loop aqui para a gente criar um menu para o usuário, resolver isso aqui, né? A gente vai colocar aqui, como nesse caso a gente vai precisar de uma operação, ou seja, se for 1, ele vai cadastrar livro, se for 2, vai imprimir, se for 3, vai pesquisar, se for 4, vai ordenar, se for 5, faz sair. Então, eu vou pedir para digitar uma opção, então eu vou precisar definir aqui uma variável chamada opção. A gente vai criar um while aqui, vou forçar essa estrutura de entrar dentro do loop, permitindo que esse while já seja igual aqui a -1. Faz igual a 5, a 5 não. Igual a 0, porque ele já opera, e aí, como não tem a opção 0, né, nesse caso, então eu vou dizer que se a operação for diferente de 5, que é onde vai sair, né, ele vai sair do programa. Como o op é 0, 0 é diferente de 5, o programa já entraria em loop aí, logo de cara. E aí ele vai aparecer para o usuário as opções que ele quer cadastrar. Eu vou copiar e colar as informações que tem aqui, e eu vou colocar isso aqui dentro de um string, né, nesse caso. Eu vou imprimir isso aqui para o usuário. Então, print, cadastrar. Vou colocar isso aqui assim, certo? Vou dar um /n também aqui. Poderia vir só uma estrutura printf, mas eu vou fazer para cada um para não ocupar aqui esse espaço. Assim, olha só. Vou colocar isso aqui no final. Bom, então aqui, olha só, eu tenho exatamente o menu, certo? Então, escolha, eu posso mandar até uma opção. Digite uma das opções. Para a questão não vir exatamente com problemas relacionados à situação, eu vou tirar todos os acentos, certo? Para a gente não ter problemas na hora de exibir. Bom, então, algo assim, certo? Já está aparecendo, se eu for rodar esse código, só vai aparecer, ele vai entrar em loop, né? Porque, obviamente, ele não pediu para digitar uma opção. Então, eu vou criar aqui o scanf, porque ele vai ficar esperando se digitar algo. Eu salvo essa informação, %d, para a variável que criou, que foi exatamente O. Dessa forma. Então, aqui eu tenho exatamente, vai aparecer o menu, ele vai esperar que você digite alguma coisa, que é exatamente o que a gente quer, certo? Eu vou só dar um /n aqui para isso aqui vir para baixo. Então, está aparecendo o menu para o usuário escolher uma dessas opções. Então, aí nesse caso eu posso criar um switch,
ou até mesmo uma estrutura de if else. Mas acho que fica mais interessante colocar um switch aqui, certo? Então, se a operação for 1, o que vai acontecer? Se a operação for igual a 1, ele vai cadastrar os livros. Aí eu vou copiar o trecho de código que fala para cadastrar livro aqui, certo? Depois, se o caso for igual a 2, eu vou criar um bloco de códigos aqui que vai imprimir as informações dos livros. Eu posso colocar aqui também um break. Depois, em seguida, eu vou para o caso 3. E aí, o caso 3 é para... Eu vou colocar uma estrutura de código que vai fazer com que o programa ele pesquise esses livros. Bom, e esse caso eu tenho digitado 4, eu vou ordenar o código, né, ordenar os livros por ano. Ordenando os livros por ano. E aqui eu vou colocar um break também. E caso seja 5, eu vou colocar o sair, certo? Então, vou deixar somente assim. Bom, então, se a operação for igual a 1, então a gente vai fazer aqui, a gente poderia usar a questão do desvio de fluxo, criar uma subrotina e chamar só subrotina aqui. Aí ficaria bem mais simples. Porém, como eu não expliquei aí nesse momento, eu vou fazer exatamente o que seria cadastrar livro, que é os conhecimentos que a gente acabou de ver de estrutura, certo? Então, eu vou pegar a estrutura aqui para a gente se basear. Acho que não. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para informar cada uma das informações aqui. Olha só. Pedir para informar. Informe o código. Vou pedir também para informar. Informe também o título do livro. Dessa forma. Eu uso primeiro as informações, depois eu adiciono exatamente aqui as informações para salvar, certo? Então, o código do livro. E vou aproveitar a estrutura, certo? Informe o título do livro, informe o autor do livro. Também vou pedir para digitar a área do livro. Vou pedir também para informar o ano e a editora. Certo? Então, o ano do livro e a editora do livro. Dessa forma. A editora do livro. Pronto. Então, olha só. Aqui, para salvar as informações, eu vou salvar através de MapScanf. Cada uma dessas informações, certo? Então, eu vou tratar isso aqui como sendo %S, que é um código, e salva essa informação em ficha código. Ficha.código. Aqui, ele apareceu esse símbolo, mas aqui era um ponto, certo? Mas aqui é só a forma como eles associam isso aqui como fosse uma estrutura, mas ele usa como fosse um apontamento, mas aí é a mesma coisa que a gente está trabalhando aqui, olha só, com esses pontos, certo? A mesma coisa. Bom, aí aqui eu vou fazer o uso do Gmais, scanf, %S, e vou salvar isso aqui também em ficha, nesse caso é o título, né? Então, ponto título. Automaticamente ele fez isso para mim, isso aqui é se você estiver trabalhando com NetBeans, com o Visual Code. Depois do código, eu vou fazer essa mesma estrutura para o ano, mas o autor, desculpa, nesse caso, não é o autor. Depois, eu vou fazer agora para a área do livro. E também o ano do livro. Então, ficha ano. Em seguida, eu vou fazer para a editora. Nesse caso, o ano seria aqui %D. E a editora seria %editora. Certo? Bom, bem exatamente... Aqui seria exatamente a questão do cadastro. Então, você percebe que já está salvando essas informações diretamente. Todas as estruturas são basicamente do tipo SHA, né, um conjunto de caracteres,
e aqui o ano que só é inteiro. Então seria exatamente assim, certo? Seria para cadastrar os livros. Uma vez que a gente cadastra, qual seria o próximo passo? Seria fazer exatamente a operação de imprimir as informações dos livros. Então, a gente vai fazer a impressão agora, certo? Então, como é que seria para imprimir? Eu vou usar uma estrutura de repetição, só porque eu estou trabalhando exatamente com vetor. Aí, aqui, o vetor é um vetor, mas eu consigo acessar as informações diretamente da forma da estrutura. Olha só, é como se fosse um vetor de estruturas. Aí eu posso acessar essa informação, vamos supor, em cada espaço tem exatamente código, título, autor, área e ano, e editor. Então, eu não preciso trabalhar aqui com matriz nesse exemplo, sabe? Mas é como se fosse uma matriz. Então, eu vou usar aqui a estrutura for, que vai acessar exatamente a posição. Eu vou começar a administrar criar um administrador aqui na i. Esse meu i começa em 0. Em seguida, esse meu i vai ser menor do que tamanho. E aí, depois, esse meu i incrementa em mais. Em sequência, eu vou acessar as informações com aqui tamanho, né? Falta um n. Então, ele vai acessar de 0 até tamanho, cada um dos elementos. E aqui eu vou apresentar exatamente as informações. Eu só quero captar a informação do que está salvo na memória. Então, eu vou usar os comandos de printf apenas. Coloca no código, por exemplo, a seção desse código. %s. Dessa forma. E acessando a informação que está lá, nesse caso, ficha.código. Aí isso aqui automaticamente gerou, mas aí é só a forma como está apresentado aqui na linguagem, né? Nesse caso, no Visual Code. Não sei se lá no Net++ também está dessa forma. Eu vou dar um /n para quando for para o lado de informação, o código, o título do livro. Então, ficha.título. Dessa forma. Nós precisamos também acessar a área, ao autor, né, nesse caso, o autor. Dessa forma. E também a área. Eu vou editar depois, certo? A área. E também vou acessar a informação do ano e a editora. Bom, então, eu tenho aqui exatamente editora, do tipo string, o ano é do tipo inteiro, a área é do tipo string, o autor é do tipo string. E aí eu vou dar um /n aqui também, outro /n aqui, outro /n aqui, e no final, não precisa, acho que talvez seria interessante colocar um /n também aqui. Vou colocar 2 /n, porque eu vou pular de linha, né, para que a gente imprima exatamente o conjunto por vez, né, tipo um bloco por vez. Então, eu tenho aqui já a informação de salvar e imprimir essa informação. Os demais tópicos de pesquisar e ordenar são tópicos anteriores a esse que a gente viu nas aulas passadas, que envolve a busca e a ordenação usando aquelas estruturas, né, tipo pesquisar de forma sequencial e ordenar usando o método da bolha. Eu explico esses 2 métodos porque muitos problemas envolvem ordenação e busca. E é interessante o aluno já saber, né, dominar alguma dessas técnicas, que vão ser vistas também especificamente em estruturas de dados. Bom, agora nós vamos para a terceira operação, que é para buscar um elemento. Então, primeiramente, eu preciso saber que elemento que eu preciso buscar, nesse caso, através de uma informação. Eu posso deixar através do código, por exemplo, informando aqui, informe o código do livro que deseja buscar. Salva essa informação em uma variável que a gente vai criar aqui, que vai ser chamada de busca. Não, como é uma estrutura, eu acho que eu vou usar o ano. Não, acho que seria interessante colocar ano como se fosse inteiro mesmo. O código do livro como se fosse inteiro.
int código, porque não daria para pesquisar por ano. Para criar caracteres, vou usar manipulação de string, talvez possa ser, né? Mas aí eu acho que eu vou usar como tá mesmo, código. E aí eu vou deixar de preguiça. Eu vou usar aqui uma busca, que é do tipo busca de tamanho 10. Só que no caso é um caractere, né? Nesse caso é o código da busca, certo? Nesse caso, código de busca. Então, esse código de busca que a gente está criando é exatamente para salvar a informação do elemento que você quer pesquisar. Então, através do scanf, eu vou manipular isso aqui, trabalhar isso com string e salvar a informação que eu estou digitando em código de busca. Dessa forma, certo? Então, eu vou deixar um código de busca e a partir desse código de busca eu tenho que percorrer exatamente a minha estrutura do vetor, que a gente está trabalhando com vetor de estruturas de livros, nesse caso. Então, qual a formação que a gente vai precisar fazer aqui? Eu vou procurar diante das listas, né, procurando exatamente se a posição, né, no caso a ficha, na posição, de alguma posição in, que a gente vai usar um administrador, é igual ao código de busca. Se esse aqui for igual ao código de busca, ficha.código, né, nesse caso ficha, na posição i.código, é como se fosse acessar, por exemplo, tenta abstrair, olha só, eu quando criei aqui, nesse caso, ficha de livro, se eu criasse apenas uma ficha de livro, sem esse vetor, eu estava criando apenas uma ficha, ou seja, apenas um livro. Como eu coloquei aqui exatamente ficha tamanho, eu estou criando exatamente uma ficha de tamanho 3, ou seja, eu estou criando 3 livros para serem preenchidos. E aí a gente acessa essa informação através do índice. A gente vai percorrer exatamente com base no índice. É como acessasse uma caixinha, tipo da posição 0, e adentrasse na parte do código, que é o que a gente vai fazer aqui. É só ficha na posição 0, por exemplo, ponto código, é o código do livro que está cadastrado na posição 0. Então, a gente está referindo exatamente essa posição de forma percorrendo exatamente a estrutura como se fosse um i. Nesse caso, a gente precisa de uma estrutura for, né? Então, for i começando em 0, e meu i vai ser menor do que tamanho. Em seguida, o meu i incrementa, né? De acordo com o que a gente definiu. É interessante definir constantes assim, porque um programa desse que é grande, a gente só faz alteração de código, certo? Então, é importante fazer isso, essa prática. Bom, então, eu tenho aqui, nesse caso, se a ficha... Deixa eu colocar aqui, isso aqui dentro do for. A gente vai repetir isso aqui, a gente vai percorrer toda a estrutura do vetor de fichas na posição 0, ponto código foi igual ao código de busca, ou seja, a busca que a gente está procurando, certo? Se isso aqui for igual à busca, como a gente não tem um tipo booleano em C, a gente vai usar o inteiro, e aí a gente vai colocar aqui, criar uma variável chamada int acha. Ela vai começar em 0. E aí, como aqui nesse caso é uma estrutura de for, que está percorrendo, aí aqui o problema, se a gente for fazer dessa forma, o problema é que nesse caso, eu vou ter exatamente percorrendo toda a lista, e ele não pararia exatamente quando ele achasse. Então, mesmo que achasse, eu não fazia sentido. Então, eu precisaria de usar, ao invés de um for, usar um while. Então, a gente vai usar um while aqui, em que ele vai percorrer de acordo com o tamanho, com esse igual ao tamanho, ou quando esse valor aqui, ele vai ficar em loop, até que eu ache esse elemento. Então, acha aqui igual a 0. Se acha for menor do que tamanho, quer dizer, se acha for igual a 0 e tamanho, e for igual a menor do que tamanho, o programa vai ficar em loop, que é o que a gente quer exatamente ficar percorrendo de forma exaustiva até o momento que ele acha ou quando a lista termina. Porém, esse meu item tem que começar aqui em 0, né? Para a gente sempre garantir que ele está começando em 0. O acha inicialmente é 0, então ele vai entrar em loop. Porque nesse caso aqui, a condição é que o i, como é 0, 0 é menor que tamanho, também é 3. Então, 0 é menor que 3, ele está satisfazendo essa condição. E automaticamente também está fazendo a condição de que acha é igual a 0. 0 é igual a 0? Então, como satisfaz as duas condições, então ele vai entrar em loop
ele vai percorrer exatamente a posição 0 aqui, olha só. Ficha na posição 0, ponto código. Então, ele vai pegar justamente o código que está na posição 0 da ficha e comparar com o código de busca. Se o código da busca for igual, se isso aqui for igual, ele diz que achou. E o programa para de rodar. Porque esse aqui vai se tornar falso. Isso aqui sendo falso, o fato de esquecer simultaneamente, nesse caso, já vai permitir que ele pare de rodar. Então, aqui o acha vai ser igual a 0, nesse caso. Caso contrário, o que vai acontecer? Ele vai incrementar o meu i, porque a gente quer rodar novamente o código na posição i, na posição 1 e assim por diante, certo? Bom, se achou, o que vai acontecer? Ele precisa apresentar esse livro. Então, a gente vai precisar, basicamente, copiar essa estrutura aqui, que a gente quer do livro. Ele não vai dizer que apenas achou o livro, mas também fornecer as informações. Então, se o acha for igual a 1, ele vai exibir exatamente a informação do livro, na posição i. Nesse caso, né? Olha só, ficha na posição i. Ponto código. Ficha na posição... Aqui está dando um erro, porque talvez seria interessante colocar um ponto, né? Aqui nesse caso. Ficha... deu certo agora. É só vou trocar isso aqui para a estrutura ficha.py, só para a gente saber que está acessando a posição i, certo? Se achou, ele está na posição certa do livro, com base na especificação do código. Bom, então, aqui, se for achou, ele exibe essa mensagem, e caso contrário, eu mando a mensagem aqui para o usuário dizendo que não encontrou esse livro, ou seja, registro não encontrado. Eu vou colocar aqui exatamente um barra-n aqui no final. Pronto. Bom, aqui a gente já resolveu essa outra parte. Aí falta exatamente agora ordenar o livro. Aí para ordenar, eu uso o metabolha. Como é que seria o metabolha utilizando estruturas? Então, para ordenar os livros, a gente pode ordenar por ano. E aí a gente vai precisar sempre de um auxiliar para fazer a troca. E ele vai fazendo isso aqui de forma automática. Então, nesse caso, se eu peço para ordenar os livros, então ele vai ordenar a busca, nesse caso, de forma sequencial, com base em algum caractere, nesse caso, alguma informação, que é exatamente o ano, que a gente quer exatamente ordenar os livros por ano. Bom, fazendo isso aqui, a gente resolve o problema por todo, porque a última opção, que é o 5, seria exatamente sair, que é o que a gente faz exatamente no programa, isso aqui já feito com base na criação do switch, que a gente fez. Bom, então, para ordenar os livros, a gente vai precisar, necessariamente, de, nesse caso, informar, por exemplo, a estrutura, né, dentro de um for dentro do outro, para a gente começar a fazer a busca, sendo para um laço interno e um laço externo. Então, o for aqui, nesse caso, é um laço interno, um laço externo, e aqui um laço interno. E é o que vai ser preciso. A gente vai precisar de um outro administrador aqui em cima, vou criar ele como sino J, para a gente justamente administrar as linhas, o laço interno e o laço externo, interno e externo. Aí eu vou começar o meu i como sendo 0. Sempre no algoritmo diz o seguinte, a gente começa o laço externo com 0, ele vai até a posição do tamanho -1, e ele incrementa em mais. Já o j, por sua vez, que é o laço interno, ele começa na posição i mais 1, depois esse meu j ele vai ser menor, vai até o tamanho, né, nesse caso igual, menor do que tamanho, nesse caso, né? Aqui seria menor do que tamanho -1. Aqui é tamanho, nesse caso, né? E aí o j ele incrementa. Dessa forma. Então, ele vai na posição do i começa 0, aí vai até i menor, na verdade, né? Menor do que tamanho. Deixa eu ver se é esse menor, que faltou oxigênio aqui na água. É menor que tamanho, e aqui também é menor que tamanho. Porque se fosse maior, ele nunca sairia do canto, né? Porque 0 nunca é maior do que o tamanho -1. E aqui é um ponto e vírgula. Bom, então eu tenho exatamente aqui a estrutura inicial, aí ele vai percorrer exatamente o nó externo e o nó interno, a gente já viu isso aqui no decorrer das aulas passadas, ele vai comparar exatamente as posições. Então, ele vai comparar o que? O ano. Então, ficha na posição i, ponto,
Na posição... Então, na posição I, porque aqui a variação é com base na posição J, né? Então, I e J. Então, se a posição I pontuando for maior do que ficha, ponto na posição I, ponto... I não, J, né? No caso. Pontuando, o que acontece? Eu estou acessando aqui uma estrutura de livros, né, de fichas. Vamos supor que eu tenho exatamente a ficha aqui do livro 1. Vou tentar abstrair, certo? Olha só, no livro 1, do livro 1 e do livro, no caso, livro 0, na posição 0, na posição 1, na posição 2 e assim por diante, certo? Então, o que tem na informação na posição 0? Essa ficha da posição 0 é o livro na posição 0 e assim por diante. Então, dentro dessa estrutura aqui, não tem apenas um único valor, ele tem vários valores, que é do tipo estrutura, que a gente acessa através do ponto e acessa a informação que a gente quer. É como se fosse trabalhar com uma estrutura, como se fosse uma matriz, certo? Então, a gente pega exatamente ficha na posição 0, nesse caso, e vai comparar o ano da ficha da posição 0 com o ano da ficha da posição 1. Ou seja, se eles forem um maior do que o outro, o que vai acontecer? A gente vai fazer a troca. Então, eu preciso criar uma variável auxiliar aqui, que é troca. Essa variável, ela serve justamente para criar a estrutura e permitir que a gente crie uma cópia desse livro antes mesmo de fazer a troca, para você não perder os dados. Então, o que acontece? Eu vou criar exatamente aqui essa cópia. Só que nesse caso, a gente não precisa criar, a gente coloca assim, olha só, struct livro auxiliar. É um livro auxiliar que a gente cria exatamente para evitar para escrever os dados. Então, struct livro auxiliar, essa variável auxiliar, ela vai receber exatamente, se ele for maior, obviamente, os anos, vamos supor que o ano do livro 0 seja maior do que o ano que o livro da posição 0, nesse caso, a posição J. Então, ele vai dizer que o auxiliar, ele recebe exatamente a ficha na posição, ele pega exatamente a ficha da posição, I, como um todo, porque não precisa necessariamente trazer todas as informações, ficar um por vez. A gente acessa como se fosse realmente mudando todas as informações de uma vez só. Então, auxiliar, seta a informação do ficha ponto na posição I, a ficha na posição I recebe a ficha na posição J, e depois, em sequência, a ficha na posição J recebe exatamente esse auxiliar, fazendo assim a troca. Bom, aí aqui, eles já vão estar ordenados, esses livros, e em seguida é só exibir, por exemplo, todos os livros ordenados. Por exemplo, a gente pode percorrer aqui a estrutura dos livros ordenados. Eu vou usar um for, que vai percorrer exatamente a estrutura, né? Por exemplo, eu vou precisar de um administrador I, que vai acessar justamente a ficha. Esse meu I vai ser menor do que tamanho, e o meu I vai incrementar em mais. A gente vai acessar exatamente as posições de cada uma, então a gente vai imprimir na tela a informação do código, por exemplo, código, que pode ser exatamente isso aqui, né, nesse caso. Um por vez. Aí, como que está repetindo o código, aí a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas a questão das subrrotinas, que é para evitar exatamente esse reaproveitamento de código, né? Evitar que a gente repita a mesma informação. Só que nesse caso aqui seria a posição I, né? Nesse caso. I.código, que ele vai percorrer toda a posição, né? Nesse caso. Ficha.código, ficha.título, ficha.autor, ficha.área, e ficha.ano e ficha.editora. Dessa forma. Bom, então aqui eu tenho basicamente todo o programa resolvido, né? Então a gente consegue resolver dessa forma. Aqui aqui estaria errado porque eu preciso também informar a posição, né? Então teria que colocar um ponto I aqui também, né? Nesse caso. Eu poderia aproveitar a estrutura do código, tá lá embaixo, né? Por exemplo. Aqui eu vou copiar essa aqui, porque isso aqui está repetindo, né? Mas aí a gente vai ver isso aqui com mais calma
para reaproveitar essa estrutura do código. Certo? Então, eu acho que a gente conseguiu resolver o problema por todo, certo? Então, eu vou executar, olha só, ele pede para digitar a opção, eu vou cadastrar o livro, vou formar o código do livro 001, o título, Annabelle, simplesmente, se escreve assim, enfim. O autor, desconhecido, não sei quem é. O ano do livro, 1990. Só estou chutando, certo? O ano, quer dizer, a área, né? Enfim, a área ficou o ano, tudo bem. E a editora, também desconhecida. Desconhecida. Bom, cadastrei um livro, vou cadastrar mais outro livro. Bom, para ainda. Ele pede a informação de apenas um livro, né? Se a gente for, aqui está só cadastrando um livro, né, por vez. Aí, nesse caso, eu precisaria de usar exatamente dentro de um for. Aqui eu preciso também de um for, porque eu vou acessar exatamente todas as posições, cadastrar tudo de uma vez só. Então, já corrigindo isso aqui. Eu vou acessar isso aqui. Ficha na posição I, ponto código. Ficha na posição I, ponto título. Também vou colocar essa informação para o autor. Professor, e por que aí agora não fica com aquela setinha? Na verdade, é porque aqui eu estou acessando o endereço de memória, quer dizer, o apontamento, né? Ele apontando ficha para a área. Porém, assim, tipo, é só a forma de conversão que o NetBeans está fazendo dessa forma. Mas não era para ser, não era para estar gerando isso. Na verdade, assim, tipo, não influencia nem atrapalha aqui. É somente uma estrutura que é gerada com base, como a gente coloca apenas a posição, né, apenas um valor. Quando a gente já quer acessar várias informações, aí ele não gera de forma automática isso aqui. Eu também não sei explicar ao certo porque ele tem esse tratamento. Bom, aqui eu tenho aqui a estrutura do for. Bom, eu quero deixar os livros todos de uma vez. Só um minutinho. Então, vamos lá, executar novamente. Cadastrar o livro 001, eu vou colocar qualquer livro, certo? O ano 1990. Editora A. O código do outro livro, por exemplo, 002. Como a gente quer ordenar, eu vou colocar aqui um livro com código diferente. Por exemplo, acho que vai dar erro na ordenação, mas eu acho que, enfim, vamos ver como acontece. Vou colocar 2 aqui. O título do livro B. O ano 1992. Até mesmo 1980. E a editora B. Mais um livro, vou colocar o código 003. O título do livro é o C. O ano 1999. E a editora C. Bom, então já cadastrei todos os livros. Agora eu vou imprimir as informações do livro, certo? 2. A gente pode usar outras estruturas aqui que vai facilitar o código, né? Que poderia dar um CLS, né? Bom, então aqui ele imprimiu exatamente as informações. Olha só, o primeiro livro que ele cadastrou, o segundo livro e o terceiro livro. Então, até aí tudo ok. Se eu quero pesquisar um livro agora, eu vou pesquisar agora o livro 3, certo? 003. Então, diz que o registro não foi encontrado. Será? Aí, nesse caso, eu tenho que ver exatamente isso, né? Corrigir. Então, a opção 3 está errada. E o 4 seria ordenar os livros. Então, eu vou ordenar, então ele vai deixar de forma ordenada com base no ano. O primeiro ano é 1980, depois 1999, 90 e 1999. Então, o único erro que está tendo é exatamente na busca. E 5 ele sai. Então, 4 funções está correta e a parte de pesquisar não. O que aconteceu no pesquisar? Ele pede para informar o código de busca
E aqui, nesse caso, a gente está comparando uma coisa com outra. Né? Nesse caso, uma string com uma outra string. Aí, nesse caso, a gente não funciona, tem que usar um método. O código não era para ser inteiro, não? Não, aí nesse caso o código fica como um caractere porque ele converte, por mais que eu coloque tipo 0002, por exemplo, ele converte para 2. Aí aqui, como a gente viu manipulação de string, eu vou usar essa função de manipulação de string aqui para a gente já ampliar o nosso leque. Eu vou colocar aqui a biblioteca do include string.h. Bom, então só isso aqui a gente resolve o problema, porque eu consigo, através do método, cadê? Do trace. Eu comparo, na verdade aqui não tem como comparar isso aqui, a gente não sabe, a gente não compara strings dentro disso, a gente usa a função, que é o strcmp, que vai comparar essa informação aqui com essa outra. Se isso aqui for igual a 0, significa dizer que achou. Caso contrário, não achou. É porque essa função, se o retorno é igual a 0, significa que encontrou. Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui. Eu vou só colocar um livro para a gente ganhar tempo, porque ele está fazendo tudo, eu vou só cadastrar um livro e vou consultar, ver se encontra esse livro, certo? Professor, acho que lá no código tá acha igual a 0 no case 3. Acha, recebe 0. Ah, recebe 1. Obrigado. O programa tem loop para ainda. Deixa eu ver o que eu fiz. Não, é porque aí foi o problema no NetBeans, no Visual Code. Eu vou cadastrar apenas um livro, se esse livro existir, ele vai aparecer na tela. Vou formar o código 001 no caso aqui 1990 e editora. Pronto, já cadastrei esse livro. Eu vou pesquisar esse livro, vou digitar um código que não existe, certo? Então ele vai ter que aparecer para a gente a informação que não existe esse livro. Então 002. Registro não encontrado. Digite uma das opções. É só dar um barra aqui para ele vir para baixo. Eu vou pesquisar novamente esse livro e vou digitar o código 001, que é o código que existe. Aí ele retornou a busca correta. Então, ele resolveu todas as informações do nosso programa, certo? A gente resolveu todos os problemas. É só aqui a mensagem. Vamos barra aqui. Bom, então a gente resolve, a gente finaliza a nossa aula por hoje e a gente vai para uma sessão de tirar dúvidas, caso exista.